Tá conectado. E aí, meu amigo? Viu como eu tô rápido? Ai, mas você sempre foi pontual. Tudo bem? Como é que tá a conexão para você aí? Tá bom, para mim tá Tá boa. boa? Então tá bom. Eu sei que você é um grande ídolo, além de meu grande amigo, e eu sei que o teu público hoje é bem diferente, então se os nossos comentários atrapalharem a gente, eu vou dar uma interrompidinha no comentário, tá? Eu acho que a tua imagem está até... Vou fazer até um teste aqui, espera aí, para ver se melhora a tua imagem aqui, deixa eu ver. Olha, eu desativei os comentários, mas então a imagem está a mesma. Mas eu vou deixar um pouquinho os comentários, depois eu Deixa tiro. um pouquinho os comentários, depois a Então gente, tá à bom. medida que o assunto for fluir, para você receber as pessoas. Exatamente. Sabe quem foi a primeira pessoa a estar na live? Eu já quero falar das Quem? grandes divas, porque eu sou apaixonado pelas grandes divas, né? E foi a Ana Lúcia Torre. Eu avisei para ela. Falei, olha, já vou avisar ele que você está na live. Ó, Meu Deus, Ana Lúcia é patrimônio. Patrimônio. Fica até constrangido de saber que estou Nossas aqui com atrizes ela. são patrimônio. Acabou de entrar agora a Não, Totia Meirelles. Patrimônio. O Padre Fábio é uma live de patrimônio. Fora você, tá cheio de patrimônio. não, mas eu me Mas sinto muito honrado, porque eu sei que você fala com um público muito específico, um nicho da sociedade absolutamente criativo, que gera a cultura, a produção cultural, num tempo em que nós estamos tão sedentos de arte, de beleza. Eu falei, Marquinhos, que nós nunca estivemos tão conscientes do papel dos artistas. sim. A pandemia nos reclusou, nós ficamos sem muitos direitos, né, que a gente tinha antes, as facilidades do ir e vir, e o confinamento só foi suportável para a maioria de nós porque a arte nos acompanhou, ela nos rodeou, ela nos criou o aconchego existencial que é próprio dela, mas que às vezes a gente vive sem perceber. Por Vive isso que eu não lancei muito a consciente do campanha A papel. Arte Salva, Cura, Educa e Resiste. Olha a minha É. camiseta. Eu visto essa camiseta 24 horas. Olha, eu quero começar essa conversa deliciosa. Eu quero mandar mais um beijo, só faltando, antes de começar a conversa, para a Natália Tibe, que também está nos vendo. Inclusive, antes de começar a Bom, live, ela me ligou, muito ansiosa, querendo muito ver a gente junto, porque ela sabe da nossa amizade, e ela te mandou um beijo. Então tá aqui dado o beijo da Natália Tibe para você você. sabe que uma vez eu tive um encontro com a Natália. Eu fui convidado para ver uma peça que ela atuava, que se chamava A Importância de Ser Fiel. Sim, Que, lá em aliás, São era Paulo, um texto belíssimo. E Grupo aí, como Tapa. como eu tinha sido convidado pela produção, eu fui embora também pelos bastidores. Eles tiveram a gentileza de me buscar na plateia. E na hora que eu entrei dentro do elevador para ir embora, quem estava, meu Deus do céu? A Natália. Mas sabe o que é você ficar completamente sem palavras, sem reação? Foi muito Ela é uma interessante. delícia. Geralmente, Gente, quando a gente fica diante de alguém que a gente admira muito, a gente perde a fala. você tem toda a razão. Eu vou começar a noite falando sobre o tema amizade, sobre a coisa de ser amigo. Eu conheci Padre Fábio há muitos anos atrás. Ele me procurou porque ele tinha um livro que ele queria gravar um audiobook com a atriz Marília Pêra. Nesse primeiro encontro, nós tivemos um encontro de quase 6 horas de papo direto, de total afinidade de alma e de pensamento. Padre Fábio, com o passar do tempo, me deu um presente, que é um casal de amigos que eu tenho, que é a Bia e o Antônio, que viraram 2 irmãos. Com a idade, eu já estou com 51 anos de idade, o privilégio da vida para mim hoje em dia é poder conviver com a boa companhia, né? E eu prezo muito por isso. O Padre Fábio é um ídolo, né? Um ídolo não só como padre, como artista também. E eu te pergunto, você é um homem de muitos amigos ou de poucos amigos? Eu tenho muitos conhecidos. E sei que muitos conhecidos se sentem meus amigos. Confesso que já pude fazer a experiência de ser amigo de alguns conhecidos. Mas não é um caminho fácil. Não é um caminho garantido. Ser conhecido de alguém, ter aquela oportunidade de estar junto, não é sinônimo de construir relacionamento. Eu sou muito real com os relacionamentos, Marquinhos. Eu não tenho muita ilusão. Eu não acho que ter muitas pessoas na nossa vida significa ter muitos amigos, não. Eu Sim, gosto sempre de fazer a diferenciação. Os amigos são aqueles que, de alguma forma, você traz para sua casa, que convive na sua intimidade. Acredito na amizade do bem-querer. Por exemplo, eu sei que eu estou rodeado, a minha rede social me cerca de amizade. Então, é uma outra forma de compreender o carinho, o amor que a amizade fraterna me traz. São pessoas que me querem bem.
mas eu consigo distinguir este amor, essa amizade, essa fraternidade, daquela amizade necessária que constrói intimidade e que nos dá a oportunidade do desvelamento, que é uma coisa muito rara nos dias de hoje, né? Sim. Nós que somos pessoas conhecidas, nós somos muito imaginadas. E de vez em quando nós somos imaginadas muito piores do que nós somos ou muito melhores. Nos dois lugares há um desconforto. O ser imaginado é muito doído, é muito cruel e às vezes gera dentro de nós até mesmo uma postura de corresponder àquilo que os outros estão imaginando, de muitas vezes perder o nosso tempo, investir a nossa energia em corresponder àquilo que os outros imaginam de nós. Então, toda e qualquer oportunidade que eu tenho de não ser imaginado, eu construo. Então, geralmente são as pessoas, são as amizades terapêuticas na minha vida. Você sabe disso, você conhece muitos dos meus amigos. Que são maravilhosos. Você tem grandes amigos, Padre Fábio. Você tem grandes amigos. Eu tenho, sim. Eu sou cercado por um núcleo muito qualificado. Eu costumo dizer que a minha ambiência emocional é muito rica. Sim. E eu me alegro muito porque 70% dessa ambiência emocional, ela já existia antes da minha publicidade, antes de eu virar uma pessoa pública. Então, são relacionamentos antigos que duraram, que geram em mim um conforto muito, muito bom de ser sentido, de ser experimentado. Inclusive, na nossa live aqui está um presente que você me deu de uma amiga, que é a Cíntia Chagas. Eu quero mandar um beijo para ela, que Cíntia é uma pessoa muito querida na nossa vida. Né? Ela é. Agora, você veio de Formiga, você tem a sua alma mineira é constante. Você mantém também relações muito do passado, né? De quando você era uma pessoa ainda não conhecida. Eu sei que você tem mais 2, 3 pessoas que servem de alicerce da tua vida. Isso é muito legal, né? Porque é uma sensação de uma confiança absoluta que você traz desde o passado. Eu acredito que o vínculo de confiança seja uma das maiores riquezas que nós buscamos como pessoas. Eu acho que a qualidade da vida depende muito dos níveis, ou melhor, dos vínculos de confiança que nós construímos. Você trabalha com muitos artistas, você sabe como é importante na relação de trabalho o artista confiar em você. O artista é um território muito frágil. O artista é muito frágil. Eu me lembro, toda vez que eu preciso pensar a condição de artista, a arte, a pessoa que hospeda a arte em si, ela sofre de muitas vulnerabilidades. Muito mais do que as pessoas comuns. E é claro que isso é uma riqueza e é também um fardo. Então, estabelecer uma confiança com alguém numa relação de trabalho, numa relação emocional, é uma riqueza insondável, Marquinhos. Eu sei que os artistas que são administrados por você permanecem aí por causa da confiança que você inspira. Sim, tem gente comigo há mais de 20 anos, 25 anos, 30 anos, é a base de tudo. O Fábio, você é claro, você é objetivo, você não quer enganar ninguém, o que é seu, você quer promover as pessoas, mas você quer promover a partir da verdade e não a partir de uma invenção. Se a pessoa não tem talento, você tem toda a sensibilidade e delicadeza de dizer, olha, não é agora, talvez você ainda precise amadurecer um pouco mais. Então eu admiro muito, porque confiança é isso, né? Confiança é você ter o direito de ouvir a verdade do outro. E que nem sempre as pessoas estão preparadas para ouvir a verdade, né? É o grande problema do artista também. E o bom é poder você dizer a verdade, que é horrível. Ser muito bajulado é uma faca, é uma adaga no coração da pessoa. Ela mata, a bajulação mata. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu bloqueei os comentários para ver se seu sinal melhorava. A tua imagem, tá, as pessoas te escreveram. Você está mexendo em alguma coisa aí que estava boa não. E ela ficou ruim, não? Bom, não. Então vamos seguir assim. O áudio tá bom, a imagem está um pouquinho torta, mas vamos nessa. A gente não tem condição de parar agora. Bom, em função dessa amizade linda, em fevereiro agora, no dia 9 de fevereiro, que foi meu aniversário, eu fiz uma feijoada para os meus amigos portugueses, porque eu sou completamente apaixonado por Portugal, e o Fábio me deu a honra de estar presente na minha feijoada. No dia 11, nós fomos para Fátima, nós temos amigos em comum também, que são os donos do restaurante Alice, que estão nos assistindo. Um beijo, Filipe, e toda a família. Antônio, nós somos apaixonados pelaquela família, nós somos apaixonados por Fátima. Eu tive a honra
do Fábio me contar um pouco a história de Nossa Senhora em loco. Eu falo para ele que eu fiz uma peregrinação informal, foi um presente que ele me deu. Quando nós voltamos felizes da vida para o Brasil, tudo certo. Imediatamente, 10 dias depois, veio a pandemia. No primeiro momento, foi um choque absoluto para todo mundo. Eu conversei com o Fábio nos primeiros 15 dias sobre aquilo que estava acontecendo. Eu, particularmente, fiquei um pouco atônito nos primeiros 15 dias, tentando entender o que seríamos de nós. Eu te pergunto, Fábio, depois de 8 meses, praticamente, já se passaram, qual é o significado real da pandemia para você nesse momento? Olha, eu entendo que esse período, para mim, foi uma feliz oportunidade de reencontro com as minhas questões. Eu acho que o excessivamente viver para fora, que é uma característica nossa, nos retirou muito da possibilidade de administrar melhor quem nós somos. Então, quando eu precisei parar, você sabe disso, em julho do ano passado, eu decidi parar com a música. Por mais fascinante que seja o mundo da música para mim, por mais que eu tenha me identificado com ela, eu vejo aqui, eu estou no meu escritório, a minha parede é repleta de comemorações que a música me deu, os discos de diamante, de platina, os DVDs. Tudo isso me rendeu coisas muito bacanas, que quando eu olho para essa premiação, eu penso, meu Deus, são milhões de CDs, de músicas que chegaram ao coração das pessoas com um objetivo. Eu, particularmente, tenho um pouco de preguiça de arte engajada, Marquinhos. Eu acho que toda vez que você tenta engajar a arte, você mata na raiz. A arte não tem que fazer, ela não tem que ter. A arte é arte. Se é bonito, vai tocar as pessoas. Se não, é só... Tem que ser orgânico. Tem que ser orgânico. Então, eu sempre acreditei no meu trabalho, porque eu reconheço que sempre buscamos fazer com muita arte, com muito empenho. Eu não queria que as pessoas comprassem o meu CD por caridade. Ah, ele é padre, vamos comprar o CD. Não. Compre se você gosta da música, se você gosta da produção, se você gosta dos arranjos. Se não, não. E a música me levou a muitos lugares. Ela me levou a 3 indicações ao Grammy Latino. Ela me levou às principais casas de shows do Brasil. Ela me levou aos principais locais de festa, de cultura do Brasil. As exposições agropecuárias, tudo. Mas eu resolvi que aquilo eu percebi que ela estava me retirando do eixo da minha verdade. Não que eu estivesse menos padre, não. Eu estava menos Fábio. Às vezes as pessoas podem achar que a música estava retirando o meu sacerdócio de mim. Não. Eu era essencialmente padre em tudo que fazia. Mas eu era cada vez menos o Fábio. Sim. Eu estava negligenciando um cultivo de uma essência que é absolutamente perigosa. Sim. Perigoso. Não cultivar a minha essência é de alguma forma me colocar mentiroso. Não que eu esteja lá mentindo para as pessoas, mas eu estou mentindo para mim. Eu não estou inteiro naquele momento. Eu estava cada vez mais cansado, mais desgastado. Então, em julho do ano passado, nos bastidores de uma festa grande lá em Trindade, com quase 300 mil pessoas esperando para o show, de repente, eu me lembro que a Léo, a pessoa que empresariava o meu escritório, ficou falando de assuntos, de trabalho, de repente falou assim, eu não quero mais isso não. Não quero mais essa vida. Eu vou parar. Eu vou parar com a música. Ela olhou assustada. E como a Léo nunca esteve comigo por dinheiro, por nada, ela falou, claro, se está na hora, vamos parar. Ela respeitou, eu decidi, você conhece ela, você sabe da grandeza de alma dela. Maravilhosa. Em julho eu tomei essa decisão, tive que levar a minha agenda até dezembro, ainda com 10, 15 shows por mês. Quando chegou dezembro, dia 17 de dezembro, ou 16, não sei, fiz o último show em Belo Horizonte e parei. Logo em seguida veio a pandemia. E eu percebi que o mundo eu estava, Marquinhos, sem perceber, numa sincronia com o mundo. O mundo precisava parar. As pessoas precisavam parar. E eu, Fábio, precisava parar. Então, o que eu vivi e experimentei, sobretudo nos 4 primeiros meses de pandemia, inclusive eu já partilhei isso com você, foi extremamente positivo. Eu não senti falta de nada, eu não senti falta de das possibilidades que as restrições me trouxeram. No primeiro momento estava tudo maravilhoso, porque eu estava me cultivando. Eu nunca li tanto, Marquinhos, eu sempre fui um bom leitor, mas eu nunca li tanto como eu li nessa pandemia. Os clássicos que eu tinha vontade de ler, tanto é que eu partilhei muito isso com você. Sim.
E aí foi uma oportunidade ímpar que eu tive de ficar em mim, meu amigo. É muito triste quando a gente deixa de morar em nós. Sim, sim. É extremamente, é um prejuízo incalculável quando a gente percebe que nessa casa que somos, nós pouco ficamos. É como Tá. construir uma casa e não usufruir dela. Eu estava me sentindo assim. Algumas pessoas comentaram comigo na pandemia, e comentam até hoje, que a pandemia era um grande exercício de fé. Muitas botaram a fé em jogo, porque não estavam sabendo lidar com isso. Em algum momento, você teve que utilizar a sua fé para a compreensão desse momento? Ou você achou isso, veio para você de uma maneira orgânica, que você compreendeu que era assim, e para você era tranquilo lidar com isso? Olha, eu como a minha vida toda, eu sempre lidei muito naturalmente com a fé, é o meu horizonte de sentido, é o meu lugar de fala, eu sou um líder religioso e desde muito menino, é engraçado, outro dia uma pessoa falou isso, foi o André Trigueiro, numa live que eu Adoro estava ele. Adoro, adoro. numa live que eu estava fazendo com ele, ele foi muito gentil e me disse assim, Padre Fábio, eu tenho uma sensação de que se você não fosse padre, ou se você deixasse de ser padre hoje, porque chegou à conclusão de que não está mais feliz, você continuaria sendo exatamente como você é. E eu acho que ele tem razão. Ele fez uma leitura muito delicada e assertiva sobre mim. Eu Eu sempre fui um concordo. homem de fé. Eu sempre gostei do contexto das religiões. Eu sempre gostei da espiritualidade, do caminho que a espiritualidade me propõe. E eu acredito, Marquinhos, que para mim a fé, eu nunca me apeguei à fé como algo sobrenatural, embora eu saiba que ela seja. Mas a mim sempre fascinou a fé humana. Essa fé que eu tenho em você, que você tem em mim, essa confiança que se estabelece quando os vínculos são construídos na essência, na verdade, no eixo de desdobramentos positivos. E por acaso isso me ensina a fé sobre Deus. Mas eu jamais vou compreender a fé em Deus, que é uma fé sobrenatural e que nós acreditamos que é um dom recebido, que pode ser desenvolvido ou não. Todos nós recebemos o dom, mas algumas pessoas não desenvolvem porque carece de estímulo. Carece ser estimulada para ser desenvolvida a fé. Então, como para mim sempre foi um exercício natural, eu compreendo Deus a partir da realidade humana. Eu não consigo separá-lo da minha humanidade. Então, o que é confiar em Deus? Confiar no amigo, confiar nas estruturas que ele me proporcionou, confiar na força que existe em mim. Eu estou colocando Deus fora dessa história? Não, pelo contrário. Ele está antes de tudo isso. Então, tudo o que eu penso a partir da fé, eu faço a partir de elementos humanos. E é claro que durante a pandemia, eu precisei recrutar um pouco mais de mim. De maneira especial agora. Eu acho que o momento crucial da pandemia é agora. É quando nós já estamos cansados do confinamento, mas sabemos que ele ainda é necessário por um respeito a muitos. Que hoje, apesar da vida estar voltando ao normal, e é bom que isso volte ao normal, nós precisaremos voltar com muito mais respeito pelo outro. Nós Com teremos que certeza. ter muito mais observância do conceito de civilidade, do espaço público como um bem comum. Eu não tenho o direito de chegar ali e colocar outras pessoas em risco. Eu não tenho o direito de levar o risco para dentro da minha casa. Então, hoje, a minha conduta social precisa ser muito cuidada. Cara, e aí eu preciso recrutar muito isso que eu estou chamando de fé. Que é justamente esse movimento que me coloca a partir de uma responsabilidade de viver bem. Eu acho que nenhuma religião cumpre o seu papel se ela não nos ensina a viver bem. Não adianta ser Perfeito. um código de conduta, de Perfeito. repetições rituais, não. Ela precisa me ensinar a viver bem. E a fé, para mim, é isso, meu amigo. Agora, você falou em Deus. Eu tive a honra de passar uma tarde vendo você fazer com o Leandro Carnal um livro sobre Deus. Eu presenciei uma boa parte dessa conversa. Você tem condições de definir para mim aqui o que é Deus para você? Nossa, eu tenho uma vivência diária e não tenho a teoria. Eu sei exatamente quem é Deus, mas eu não sei dizer quem ele é. Porque eu experimento em mim, eu experimento em você, e tenho medo de dar nome. Eu tenho medo que o meu conceito o empobreça. Claro, eu poderia muito bem aqui como católico
fazer aquela definição doutrinal que a catequese me ensina. Deus é um ser perfeito, papapá, papá. Não. Eu prefiro me ater e reverenciar este mistério. Se eu quero me encontrar com Deus, eu preciso me encontrar comigo. Eu preciso estar em mim. Não são dois caminhos. Um caminho que me leva a Deus, um caminho que me leva a mim. É o mesmo. E você é a mesma coisa. Então, para mim, eu não sei definir, eu só sei sentir. E aquilo que eu sinto me torna extremamente realizado em saber-me um lugar onde Deus é. Compreender-me com um lugar de sacralidade. Saber que Deus age através dos meus braços, que Deus fala através da minha boca, escreve através da minha inteligência, se comunica através dos meus recursos, e que tudo o que for avesso disso é uma forma de negá-lo no mundo. Então, a minha presença, se ela é conscientemente construída a partir desse conceito de sacralidade que me habita, por onde eu for, Deus estará em mim e passando pelo mundo através de mim. Se eu opto pela sombra, e o Guimarães Rosa tinha uma definição linda, né? Ele falava que o demo não é uma entidade. Demo é um estilo de vida. O demônio não é uma entidade. O demônio é um estilo de vida. E eu assumo um estilo de vida demoníaco, diabólico, e eu posso levar o diabo por onde eu for. Mas eu também tenho a proposta, e a minha religião me ensina isso, espero que a sua lhe ensine isso também, que por onde nós formos, nós somos a realidade onde Deus se encarna. Isso é lindo, meu amigo. É lindo. Que é essa feliz oportunidade que a gente tem de fazer Deus acontecer em nós e através de nós, por onde a gente for. Muito bom. É uma bela responsabilidade que nós temos. Eu, lá em Fátima, eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima, não sei se eu já te falei isso. Por isso que eu vou tanto ao santuário e gosto tanto de ir ao santuário. Inclusive, eu descobri aqui no Rio de Janeiro recentemente que tem uma réplica aqui do santuário e eu fui. E eu não te perguntei, você é devoto de algum santo ou não? A minha relação com os santos sempre foi de amizade. Eu não tenho aquele hábito de pedir aos santos, como na tradição católica as pessoas fazem. Eu gosto de conversar com eles. Isso é um exercício que eu sempre fiz desde menino. Há um episódio que me liga muito a um santo especificamente, que é Antônio, Tonho, o santo de Lisboa, que também é de Pádua, aquela disputa entre eles lá. Mas o Santo Antônio que me acompanha. Eu sei que para muitos ele é o santo casamenteiro, ele ficou culturalmente conhecido assim, mas para muitas pessoas não sabem que ele é o padroeiro dos pregadores. E Santo Antônio eu não sabia. Ele é o padroeiro dos pregadores, porque Antônio era um grande orador, era um grande comunicador. Tanto é que uma relíquia que existe dele, que é venerada, né, por muitos cristãos e curiosos também que vão, é a língua de Santo Antônio, que está intacta. Eu estive lá, em Pádua. Tive a oportunidade de ver a língua de Antônio. Essa língua que falou tanta coisa boa, que pregou tanto. Ele que no segmento de Francisco, né, atualizou o franciscanismo no mundo, à sua forma, com as suas características, com a sua cultura. E então, toda vez que eu ouvia minha mãe contar as histórias de Santo Antônio, eu prestava muita atenção no amor que ela tinha por ele, que ela tem. Minha mãe está viva. E foi uma descoberta feliz quando ela me contou que o primeiro nome que ela tinha escolhido para mim era Fernando. Por acaso, o meu nome foi mudado no final, quase na hora do registro. Mas o nome que ela queria a princípio era Fernando, porque era o nome de Antônio, antes de se tornar franciscano. Era o nome de Santo Antônio. Então eu acabei tendo com ele uma ligação. E ele teve... E quem resolveu mudar o seu nome na hora do registro? Ela mesma. Ela mesma? Do nada? Foi num combinado com meu pai. De repente, não vai ser Fernando, vai ser Fábio. E foi. E assim foi. Mas então eu sempre tive essa ligação com Santo Antônio. Toda vez que eu estou em Lisboa, eu tive a graça de ficar amigo do sacristão do Santuário de Santo Antônio, que é extremamente gentil, delicado, educado e tem um carinho enorme por mim. Então ele me põe para celebrar, para presidir com os meus peregrinos. Ele entrega a relíquia de Santo Antônio para a gente passar, para as pessoas terem o contato com a relíquia. Enfim, aí a minha relação com os santos é assim, Marquinhos. Eu fico olhando para as grandes mulheres da igreja
e fico admirando, sabe? Ai, como é bom saber que essas mulheres, naquele tempo, com tanto machismo, elas conseguiram eclodir numa época e Com deixarem o certeza, seu registro na história, serem com certeza. doutoras na igreja no momento em que a mulher estava tão renegada em seus papéis. Então, a É minha relação com incrível. os santos é essa. A minha casa é cheia de santos, porque você sabe que eu gosto Sim. muito de arte sacra. Por isso que eu achei que Então, você era devoto de muito. Agora, eu adoro milagres, eu adoro histórias de milagres, eu leio muito sobre isso. Você já acompanhou algum milagre de Santo Antônio? eu tinha os que a minha mãe me contava, né? As histórias de Santo Antônio. Eu nunca fui de milagres. Eu Não? sempre. Não. O meu cristianismo passou por outros lugares. Eu nunca tive essa necessidade de correr atrás de sinais luminosos, sabe? Eu já sou mais filho da sombra. Eu gosto do cotidiano que precisa de ser mais observado. Aquela presença de Deus que é mais discreta. Porque ali Sei. existe um exercício de fé maior. Porque quando você tem um milagre muito brilhante, muito maravilhoso, todo mundo se põe diante dele assim, Sim. extasiado. Eu gosto mais do êxtase do silêncio, daquela presença que é mais discreta. Eu me identifico mais com este Deus, que nas palavras de São João da Cruz, ele tem um verso lindo. O que conhecemos de Deus são as pegadas de sua ausência. É como se ele estivesse no jardim, lhe foi comunicado que ele está no jardim, mas quando você abre a janela, ele já se foi. Ele deixou apenas pegadas. Ei, Eu que vou coisa atrás dessas linda. pegadas. Que lindo, que coisa linda. Eu adorei, Fábio, foi a tua live de São Francisco. Primeiro que nós somos apaixonados pelos animais, né? Eu e você somos cachorreiros do Eide. Meu E eu não, Deus. e eu não tinha, na verdade, eu tinha, por total ignorância, eu não tinha conhecimento quanto São Francisco foi importante para a sociedade, muito além das causas animais. Eu amei, aprendi muito com você. Eu já gostava de São Francisco, agora eu virei infinitamente mais fã de São Francisco. Que bom, meu Você, amigo. na quarentena, você adquiriu uma posição muito importante que foram as suas missas online. Eu já tive o prazer de assistir a sua missa na Canção Nova. Ali acho que cabe 100 mil pessoas, se eu não me engano, né? Isso. Uma missa de 3 horas com 100 mil pessoas foi um marco da minha vida, foi uma das maiores emoções que eu já vivi, foi presenciar a sua missa. Essa sua missa é uma coisa muito impressionante, porque você conseguiu atingir aos domingos 100 mil pessoas durante 1 hora assistindo a sua missa. Eu sei que o dia que você resolveu parar, e eu vou falar sobre isso, uma pessoa me ligou muito próxima, dizendo que estava completamente órfã, porque você estava sendo o acalante dela no período da quarentena. Eu tenho 2 perguntas para te dizer, para fazer. Primeiro qual é a sua experiência de fazer uma missa online para 100 mil pessoas? Se é muito difícil ou não? Porque quando você tem a troca do público, eu acho que te facilita. E segundo, se foi muito duro para você optar por não continuar em função do que eu quero que você mesmo explique. Existe uma situação aí que precisa ser estudada do ponto de vista da física quântica, sei lá quem é que pode entender isso, que é o desgaste que a imagem, né, transmitida provoca. Eu fico muito cansado, Fica? muito, exausto. Aquilo que não me cansa pessoalmente, a tela me cansa demais. Eu sempre sofri muito com a tela. Gravação de um Olha, programa, por exemplo. Quando eu tinha o meu programa na TV Canção Nova e eu precisava fazer gravado, o sofrimento de gravar um correspondia ao sofrimento de fazer 20 ao vivo. Engraçado isso, né? engraçado, muito. E embora a missa aqui seja ao vivo, eu termino a missa com uma sensação de desgaste, emocional mesmo, espiritual. Mas eu sei que faz parte do ofício. Eu não parei por isso. A minha preocupação era muito mais que eu estivesse criando uma religião paralela, entendeu? Uma vez que as igrejas já tinham voltado às suas atividades. Eu comecei a missa por causa da pandemia. Mas aí eu quis fazer num novo formato agora. Uma vez por mês, de vez em quando. Eu não quero que seja aquele compromisso fixo para que as pessoas não fiquem privadas de frequentarem as suas paróquias Sim, ou então até mesmo de participarem das missas que os seus padres estão fazendo na internet. Agora, sim. em relação ao número de pessoas, ele é ainda mais significativo quando eu pego os números daqueles bastidores que só eu tenho acesso. Uma missa, por exemplo, no Instagram, que eu faço ao vivo no domingo, em que a gente tinha uma média no início da pandemia
140, 150 mil pessoas ao vivo ali, naquele Nossa, momento. é muita gente. Depois, com o YouTube, aumentou ainda mais. Fomos para quase 200 mil juntando as duas. Ao final da semana, Marquinhos, as pessoas veem aquela missa durante a semana. Existem missas que chegaram a 12 milhões de visualizações. Uau, que maravilha. Que Então, maravilha. é um número muito significativo, né? Eu jamais, Muito. nem mesmo na Canção Muito. Nova, com aquele tanto de gente ali, a gente Muito. tinha esse público. Agora, eu não gosto de pensar o grande número. Eu acho que o Entendi. discurso religioso, ele só funciona quando eu falo com cada um. Da Agora, mesma quando forma, acabar a pandemia... Desculpa, fala, conclui. eu nunca gostei de me sentir multidão. Eu acho que aquilo que nos toca mesmo quando nós estejamos com muitas pessoas ao nosso redor, a gente tem a sensação de que aquilo está sendo feito para nós. Eu acho que quando eu vou ao teatro, é bom eu pensar que aquele ator, aquela atriz está apresentando para mim. Ela quer me tocar, ela quer me emocionar. O cantor é a mesma coisa. E eu nunca gostei de interpretar o meu povo como multidão. Eu quero falar a cada coração que me escuta, da mesma forma como eu senti tantas vezes na minha vida, que um líder religioso falasse ao meu coração conforme eu precisava ouvir. E essa é a expectativa que o público tem de você, que você toque o coração de cada um. E você consegue através da sua comunicabilidade, por isso que você é o gigante que você é. Eu tenho um sonho, você sabe disso, que é fazer uma peregrinação com você em Jerusalém. E um dia eu vou conseguir, e atrás de mim vem muita gente, porque muita gente quer fazer isso. E eu acho, vou dar só uma sugestão aqui, quando você voltar a viajar, quando as coisas voltarem ao normal, eu acho que você podia fazer algumas missas pelas suas peregrinações do mundo, aproveitar que você criou isso, transmitido, porque eu acho que vai ser incrível. E se nós estivermos em Fátima, em breve, juntos, nós temos que fazer isso. Eu quero fazer uma live com você em Fátima. Primeiro pela energia do local, segundo pelo estágio. Eu queria entender com você quando é que você percebeu que chegou a sua espiritualidade. Né? Quando é que você viu que você iria caminhar, que a consciência absoluta, assim, agora eu vou caminhar para ser um padre. Isso foi muito cedo? Foi na juventude? Foi em que momento? Eu, desde muito menino, eu tinha vontade de ser padre. Deus fala com a gente com a linguagem que a gente entende. Deus nunca falou comigo com voz de trovão, como ele falou na Sagrada Escritura. Não, ele me tocava a partir daquilo que era, às vezes, até miserável em mim, sabe? Eu tive vontade de ser padre porque tive uma formação católica muito bacana, muito embora pautada naquele formato mais tradicionalista, mas a minha mãe quebrava muito as regras dessa espiritualidade comigo. Então, eu aprendi. O bom catecismo que eu fiz não foi na catequese estrutural, montada lá na paróquia que eu fui criado. Foi no colo da minha mãe, foi observando-a. As lições mais bonitas que eu tive sobre Deus foi com ela que eu aprendi. Então, eu sinto que eu cresci muito espiritualizado, muito atento aos movimentos da vida, muito atento aos sofrimentos humanos. As questões humanas sempre me interessaram muito. E nada pode ser mais espiritual do que a lida com a gente. Então, eu acredito que hoje, por exemplo, eu percebo um conforto maior em ser quem eu sou. É como se eu estivesse vivendo uma síntese, Marquinhos, de maturidade, de coisas que já assentaram aqui dentro de mim, de uma dispersão que eu já consegui me livrar dela. Claro, tenho muito o que correr, muito o que caminhar, muito o que avançar, mas eu já me sinto mais no eixo, sabe? E viver a vida espiritual é importante demais que a gente esteja no eixo. Então hoje eu me sinto mais dono desse lugar que eu sei que é meu. Agora você fala da mãe, né? Eu tenho uma relação com a minha mãe muito próxima, como você tem com a sua mãe. E como a mãe é muito importante, né? Como o amor de mãe nos define, nos acalenta, nos faz sentir diferente. É impressionante como isso faz diferença no dia a dia. Né? Eu tenho um convívio com a minha mãe por telefone todo dia, todo final de semana, valorizo isso muito, e você tem essa forma de relacionar também. E o amor de mãe é completamente incondicional, é uma coisa muito bonita. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Também. Você quer falar uma coisa sobre isso? Sobre a sua mãe? Não, quer falar um pouquinho? Só confirmando. E eu queria entender quando é que vem o artista. Porque você vem o artista que eu falo, a gente vai falar de todas as artes. Porque vem o autor, vem o cantor, vem o compositor.
Então eu queria entender, quando nasce esse artista dentro de você e o que veio primeiro nessa pluralidade que você traz dentro de você? A primeira coisa que irrompeu, que floresceu em mim e que eu identifiquei, a arte é um lugar meu também, assim, foi a literatura. Eu era menino e eu já gostava de escrever. Tinha um apreço enorme pelos autores, pelos livros. A minha primeira experiência na biblioteca foi muito bacana. Dona Conceição, que era a bibliotecária, no primeiro dia de aula, no primário, ela nos levou à biblioteca e nos disse assim: olha, aqui moram muitas pessoas interessantes, em lugares incríveis, mas para conhecer é preciso abrir esses livros e lê-los. Rapaz, aquilo foi um socorro à minha pobreza, né? Porque eu era um menino muito pobre, crescido dentro de uma estrutura que me permitia muito pouco sair dali. Você não Então, tinha dinheiro para comprar livro, né? imagina, e nem tão pouco para viajar, para saber, não tínhamos nem televisão direito em casa. Então, o livro foi o meu primeiro lugar de redenção, em que eu experimentei a arte com seu poder redentor. Aquilo que você fala na sua campanha atualmente. A arte salva, a arte educa, a arte integra. Então, a minha primeira experiência com a arte foi a literatura, foi através dos livros. Mas, paralelo a isso, a música também. Minha casa era uma casa muito musical. E a gente tinha, da parte da minha mãe, uma grande influência da música popular brasileira. Nós tínhamos lá os LPs dos grandes nomes da música daquele momento. E o meu pai com uma música mais sertaneja, que também teve uma influência muito grande em mim. Então a música e a palavra me arrebataram desde criança. Antes mesmo do desejo de ser padre, não é, Marquinhos, eu te juro, você me conhece, sabe disso. Eu nunca planejei uma carreira artística. Ela aconteceu. Eu nunca bati na porta de gravadora, eu nunca corri atrás, não. Alguém o fez por mim. Eu me lembro que o meu primeiro trabalho nas Paulinas, que foi a primeira gravadora que eu estive, foi um padre amigo meu, padre Joãozinho, naquela época, que levou as minhas músicas, eu nem padre era seminarista. Mostrou para as irmãs, elas gostaram e me convidaram para gravar um primeiro trabalho. Depois, quando eu fui para as grandes gravadoras, eu estive em todas elas, sempre também. Quer vir trabalhar aqui, quer vir conosco, quer ter uma produção cultural, artística, bem feita, bem planejada. Então, foi assim. E quando eu reconheço hoje o papel da arte na minha vida, eu vejo que é essencial. É o meu olhar, né? O meu olhar passa por isso. Eu sei que muitos padres têm dificuldade de dizer eu não sou artista, como se isso fosse um defeito, né? Como se isso colocasse o sacerdócio num lugar como menos... se diminuísse, menor, fosse uma coisa menor. Como se eu dizer que ser artista, eu me coloque num contexto de vaidade, de direitos que eu não tenho. Não. Quando eu digo que eu sou artista, eu digo que eu sou o pior de todos. Eu sei que a condição de artista me põe muito mais defeitos do que nos outros que não têm esse pendor. A arte me fez sofrer, ela me faz sofrer dobrado, tudo que eu sinto é exagerado. Eu sou uma pessoa difícil se eu não me controlo nisso. Então, não é nenhuma vantagem ser artista, mas é bom. Agora, eu gosto de ver o mundo por esse lado. Os seus livros têm essa pluralidade que não tem nada a ver com a liturgia católica em função dessas leituras que você fez quando era criança. Por isso que você expandiu muito o seu processo criativo, pelo que eu estou entendendo. Foi. Tanto é que quando eu lancei o meu primeiro livro, que foi ele não era um livro de literatura. Claro, tudo que a gente escreve é literatura, né? Mas não era uma literatura de romance. Era uma narrativa que tinha uma proposta de refletir o sequestro da subjetividade. Um tema muito comum, uma expressão que a gente pouco usa, que parece difícil, mas que é muito comum. Quando alguém nos rouba, quando alguém, em nome do amor, entra na nossa história e sequestra os nossos desejos, a nossa capacidade de decisão, quando um cativeiro emocional é construído e a gente passa a viver nele. Eu chamei esse livro de Quem Me Roubou de Mim. Que é o seu maior sucesso, né? Esse livro já vendeu mais de 5 milhões de cópias, já foi o livro mais vendido em Portugal. E esse livro, ele abriu muitas portas para mim. Pra você ter uma ideia, eu fiquei mais de 80 semanas na lista da Veja,
nos mais Nossa, vendidos. 80 semanas. Que loucura. Entre primeiro, segundo e terceiro lugar. Sempre assim. E o que foi bacana, Marquinhos, foi que eu lancei este livro numa editora católica. O livro foi pela força dele. Nós não tínhamos o hábito de ter os nossos livros nas livrarias convencionais. Se você queria comprar um livro escrito por um padre ou por uma freira, sei lá, você tinha que ir naquela livraria específica. O Quem Me Roubou de Mim, ele quebrou um pouco isso. Ele foi para as grandes livrarias porque as pessoas procuravam por ele. E ainda hoje, nós estamos numa edição comemorativa, acho que já são 13 anos que o livro foi lançado, ele continua vendendo igual, as pessoas buscam esse livro muito, e ele abriu portas para mim. Só que eu sempre entrava na categoria autoajuda. Porque, lamentavelmente, mesmo quando eu lancei um livro de contos, por exemplo, a minha classificação, acho que a pessoa nunca leu o que a gente escreve, mas vai pelo nome. Você botou como autoajuda também? Autoajuda. Inclusive o livro Mulheres de Aço e de Flores, que é o livro pelo qual a Marília, no momento em que fazia o audiobook, interessou-se em fazer no teatro. Sim. Nós dois sabemos, né, que ela ficou um tempo com esse projeto no coração, querendo fazer com Ana Botafogo no teatro. Claro, seria uma grande realização para mim. Mas só da Marília ter querido fazer, me deu tanta confirmação, você não faz ideia de como aquele encontro com a Marília Pera foi motivador para mim, Marquinhos. Você me fez ter muita consciência do meu papel. Depois, quando eu lancei Orfandades, O Destino das Ausências, a mesma coisa. Um livro de contos, a temática é sempre as ausências humanas. Tá lá. Lista de autoajuda. Então, eu já desisti. Eu sei que eu faço literatura, que eu tenho, claro, o meu trabalho, ele pode ser chamado de autoajuda, não tem nenhum problema, isso não desqualifica. Mas é uma belíssima literatura, é muito maior que uma autoajuda. Meu Deus do céu. Pois é, mas aí... Não podemos ter essa classificação. Temos que mudar isso urgentemente. Então, eu tenho aqui o meu trabalho, estou escrevendo o meu novo livro, estou terminando. Gosto de escrever, muito mais do que gosto de cantar. O trabalho com a literatura, ele me coloca de uma maneira muito eficaz, eficiente na vida das pessoas. Escrever um livro é de uma responsabilidade enorme. Inclusive, você está aqui. Estou feliz com sua entrada no mundo da literatura. E não sairei. Farei o Ser Artista 2 e você vai fazer parte do meu livro. Será uma honra. Agora, você falou para mim que você gosta mais de escrever do que cantar, mas você sempre me disse que cantar foi a maneira que você achou ideal para evangelizar as pessoas. Essa é uma consciência real mesmo? Essa era a tua intenção? Foi estratégico. Eu sabia que a música poderia dar certo. No momento que eu comecei a receber os convites, eu tentava sempre a música e os livros. Eu fui negado em muitas editoras. Inclusive, hoje, algumas editoras que correm atrás de mim, me fazendo 1000 propostas, tiveram o livro... Todo mundo te quer hoje em dia, né? Toda editora te quer. Quem não quer o Padre Fábio? Tiveram o livro Quem Me Roubou de Mim lá durante anos. E nem sequer uma resposta eu recebi. Quando a Canção Nova resolveu lançar e virou aquele sucesso, eu consegui ter o meu lugar na literatura, que era o que eu mais queria. Eu sabia que a visibilidade com a música poderia abrir portas nas editoras que eu antes tanto queria trabalhar. E foi assim que aconteceu, Marcos. Tive uma feliz oportunidade de construir uma carreira muito sólida. Eu tenho vendas muito significativas de livros que me dão esse conforto de poder escolher onde eu quero estar hoje. Eu tenho uma relação muito boa com as editoras, de maneira especial com a Planeta, em que eu gosto de fidelidade, sabe? Eu não gosto de cada dia estar num lugar. Sim. E a editora Planeta me tratou muito bem, com muito respeito. Eu tenho o Cassiano Heller lá. Adoro ele. O Elec, né? O sobrenome dele é sempre difícil de dizer. Eu tenho o prazer de estar lá com ele, um homem muito inteligente, muito culto, trabalhou em grandes veículos de comunicação, tem um profundo respeito pela minha literatura, pelo que eu faço. Então, a música foi um caminho que me ajudou a abrir portas para o lugar que eu gostaria de estar, que era escrevendo. E você hoje nós estamos fazendo palestras online no Brasil, você faz algumas comigo, graças a Deus, você me dá essa honra. Você tem tido o mesmo prazer com as palestras que você tem de escrever? E você pretende cada vez mais fazer mais?
Eu acho que as palestras são uma feliz oportunidade de construir os livros. Eu acho que um livro, antes de ser escrito, ele precisa ser vivido. Então eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso ouvir as pessoas. Por isso que eu não gosto de formato de palestra assim, abre a tela e me deixa lá falando sozinho. Hoje eu tinha uma situação assim, que escapou ao meu controle e eu pedi, pelo amor de Deus, não façam isso. Eu preciso de pessoas comigo. Eu gosto da interação. Porque é uma forma que você tem de construir um argumento. Senão você fica falando a mesma coisa a vida inteira. O outro me estimula a dizer o diferente. E a literatura funciona assim. Primeiro o autor vive. Primeiro o autor sofre. Primeiro o autor se encanta. Ele se decepciona. Por isso que a vida de um autor não pode ser de gabinete. Não existe isso. Eu preciso Ele viver. tem que ter troca, ele tem que viver. Ele tem que viver, Aí, às ele vezes, tem que eu pesquisar. sei que... E é uma coisa que eu nunca quis também para mim. Às vezes o Cassiano fala, padre, vamos assinar um contrato de um livro próximo. Eu falo, não, eu não sei se eu quero. Vai que daqui a pouco eu me sinto na obrigação de emprego. Cheguei no prazo e tenho que escrever uma coisa de qualquer jeito. Não. Eu quero primeiro viver, entrar no entendimento daquilo que eu quero escrever. Porque depois, Marquinhos, a escrita é fácil, ela flui. Claro, há dias em que a inspiração está mais travada, mas se você tem a vivência dentro de você, depois é só jogar para fora. Sim. E aí tem técnica para isso, tem técnica de escrita que você procura seguir. Sim. Você acha impossível você voltar para os palcos para cantar um dia ou você acha que isso é completamente resolvido na sua cabeça? Por enquanto, nem saudade eu tenho. Não? Nem Não, saudade? nem saudade eu tenho. Toda vez que eu penso, eu fui, eu fui fazer uma live com a Fafá, né? Que foi por ocasião do Filho de Nazaré. Aí quando eu entrei na coxinha do teatro, quando eu comecei a entrar ali naquele corredor de bastidores, foi me dando uma coisa ruim, Marquinhos, como se aquilo estivesse me Olha, expulsando. Aí eu entrei no palco, cantei, foi bacana, me emocionei. Mas sabe quando você sente que ainda não... Não. não digeriu tudo que tem Você que sabe digerir. que você sabe que eu tenho uma proposta muito sedutora do Frederico, né? Que é a proposta Sim, do musical sobre a fé. sim. Eu me pego pensando muito nisso. Sei que você faz parte disso Eu também. adoro essa ideia, adoro. Você sabe disso, eu Você adoro. já tinha me falado do musical. Construir uma história sobre a fé, sobre toda a forma de crença. A crença no amor humano, a crença na amizade, a crença nos deuses, cada um com seu nome, cada um com sua configuração, mas todas elas, essas crenças trazendo um conforto ao coração humano, a satisfação de ser quem nós somos. Então esse projeto, quando eu penso nele, eu me entusiasmo. Eu confesso que me entusiasmo, por causa do processo criativo que ele desperta. Mas quando eu penso no palco em si, aquela rotina de viagens, A aqueles disciplina deslocamentos, absoluta, de quinta a domingo, não é uma vocação. aí eu tenho que tomar até um Dorflex para terminar de pensar. É uma vocação. No meu livro, vamos falar um pouco do meu livro agora, que é o Ser Artista, que eu lancei pela HarperCollins, que eu estou muito feliz, é um livro que está indo muito bem, está sendo adotado em todas as faculdades. E eu falo num tema aqui, que é um tema do Pranic Healing, que é a cura prânica que eu faço, que eu comecei aos 40 anos de idade para aliviar a minha tensão, o meu estresse. Foi uma maneira que eu busquei, né, de ter uma vida com mais qualidade de vida para lidar. Nas conversas que eu tenho com você, você sempre me alertou falando, cuidado para a sua espiritualidade não te expulsar do meio. Talvez é um dos dramas que eu vivo comigo mesmo, porque quanto mais a idade avança, mais espiritualizado eu me sinto, mais sensível também, mais eu quero paz, mais eu quero evolução espiritual, mais eu quero verdade, mais eu quero tudo de melhor. E eu vivo isso dia a dia. Você, né, você era um padre e você estourou como um artista muito grande que você ficou muito cedo. Você, na sua carreira de artista, você buscava aonde essa força para você suportar a pressão do meio, que não é um processo fácil de trabalho? Em lugar nenhum, Marcos. Nenhum. Lamentavelmente, não. Eu reconheço que a minha agenda era tão exaustiva, ela era tão desgastante e ela foi durante uns bons 10 anos. Eu fazia uma média de 25 shows por mês. Eu tinha mês que eu não voltava para casa. E é impossível você ter uma busca pessoal no meio de uma tormenta como essa.
Talvez por isso eu tenha adoecido. O que me sustentava no dia a dia? Não era um movimento que me fazia ter rotina para isso, não. Era o conhecimento. O conhecimento nunca me abandonou. A busca pelo conhecimento nunca me abandonou. Eu lia, eu procurava ter ali o meu momento de cultivo pessoal, eu escrevia, mas eu não conseguia ter uma rotina favorável ao meu desabrochamento, ao meu florescimento espiritual. Eu vivi um período de muita aridez, de muito trabalho, e foi isso, sem dúvida, que me deixou exausto sobre todos os aspectos. Que desenvolveu a síndrome do pânico, esses picos energéticos que no primeiro momento eu compreendi como depressão e que atualmente tenho ressignificado dentro de mim. Eu não acho que eu tive depressão, porque depressão é uma dor todo dia, é uma angústia todo dia. E o que eu tenho, o que eu consegui identificar? Que eu tinha alternâncias. Eu não estava sempre triste, eu não estava sempre alegre. Então eu tinha picos, e esses picos são próprios da minha personalidade. Eu acho que o meu temperamento, a arte que eu hospedo, me colocou muito vulnerável a esse tipo de sofrimento emocional. Uma parte eu tenho que reconhecê-lo, integrá-lo, eu não quero nem tomar remédio para isso, porque eu quero continuar melancólico, eu quero continuar tendo um olhar mais delicado, mais triste, porque é esse olhar delicado e triste que traz a minha diferença. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero sucumbir a isso. Eu não quero ficar refém de tudo isso. Então, hoje, por que eu tenho tanta ressalva em voltar ao mundo, ao mundo da música? Porque a música é muito sedutora. É uma cachaça que você não consegue parar quando você começa. Então, não estou dizendo que nunca mais vou fazer, porque eu acho que a gente não tem que ficar preso em caixinha nenhuma. Eu posso mudar de ideia na hora que eu quiser. Eu sou livre para isso. Aliás, eu luto para isso, para não ficar na caixinha de ninguém. Então, se um dia eu quiser voltar com a música, volto. Tem uma banda maravilhosa, tem uma equipe maravilhosa, é fácil recrutar. Ou então, se quiser fazer tudo de novo com novas pessoas, vamos também. Mas hoje, neste momento, eu não abro mão dessa rotina frutuosa que eu consegui ter. De estudo, de busca de vida espiritual, de mais oração, de mais reflexão, de mais morada interior. E você acha que foi esse estresse que te levou a pensar no suicídio? O suicídio fez parte da minha adolescência, né? Eu tive 2 momentos de muita vontade de morrer. Que foi quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos. Eu estava fazendo noviciado em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul. Eu vivi ali mais ou menos 1 ano e meio com um pensamento obsessivo de que eu deveria morrer. Planejava, não tínhamos internet naquela época, né? Então você tinha que ir buscando informações. Como é que a gente morre? Como é que é fácil morrer? E depois isso voltou há 3 anos, né? Acho que 3 anos e meio, não sei. Me perdi um pouco no tempo. Quando eu tive essa crise horrível, que foi bem pior do que aquela da juventude, que foi uma crise que me colocou num desconforto emocional, Marcos, que eu não desejo a ninguém. A ninguém. Porque é o que eu costumo dizer, né? Quando você não está bem, porque está fazendo muito calor, ou você liga um ar-condicionado, ou você vai para um lugar mais fresco. Quando você não está bem porque está fazendo frio demais, você se agasalha, você busca um lugar mais quente. Agora, quando você não está confortável em você, para onde você vai, meu amigo? E quem te salvou? A medicação, no primeiro momento. Foi absolutamente necessário fazer o uso de uma medicação que me colocasse no eixo. E quando essa medicação agiu, Marquinhos, eu me senti na necessidade de buscar uma coerência, mudando as minhas atitudes. Eu não achei justo ficar medicado e continuar vivendo errado. Então, quando a medicação me equilibrou, eu comecei a mexer as peças do tabuleiro. Recolocando algumas pessoas em seus devidos lugares, aproximando outras que eu senti que estavam distante, assumindo uma rotina que privilegiasse
a oportunidade de ficar em mim. Foi extremamente importante, foi fundamental para a minha recuperação essa escolha. Eu quero ficar em mim. Eu quero morar em mim. E tudo que eu fizer só terá sentido se eu for à casa de onde parto e para onde volto. Não quero ficar perdido por aí. A maioria das pessoas não sabe para onde vão. Eu quero saber. Sabe? Eu não quero pertencer a esses que estão só por aí. Não. Eu quero estar aqui, meu amigo. E estando aqui, ter a oportunidade de buscar a minha melhor versão e oferecê-la às pessoas. Eu não me sinto o salvador da pátria de ninguém, mas eu me sinto extremamente irmanado, congregado com essas pessoas que me dão a sua confiança, que querem me ouvir, que estabeleceram comigo uma comunhão, uma fraternidade. Mas é lindo você assumir, é lindo você revelar a sua fraqueza, é lindo você buscar um caminho em conjunto com as pessoas, porque tem muita gente que passa por isso, muita gente que precisa dessa identificação para sair dessa. E isso não tem preço. Eu acho incrível, inclusive da maneira que você fala, da maneira simples que você é. E voltando ao oposto, porque eu tenho a honra de conhecer o seu humor. Eu sou completamente apaixonado pelo seu bom humor e conheço muito bem o seu bom humor. Inclusive falo para você é um ator, porque você é engraçadíssimo. E eu já conversei muito com você. Falei, Fábio, quem sabe um dia você faz uma peça com uma grande dama. Eu falo sempre das grandes damas porque eu sou tão apaixonado e eu sei que você é tão apaixonado também e elas são apaixonadas por você. E aí eu te pergunto, já passou na sua cabeça subir num palco um dia com uma grande dama? Não, passou até o dia que você falou, né? Vou confessar. Mas você achou que eu tive um surto? Você achou que eu tive um surto? No primeiro momento, sim. Eu fiz teatro na minha juventude, eu não tenho nenhuma técnica, era um teatro muito, digamos assim, como é que chama isso? Amador. Amador, né? Amador. Mas eu gostava do palco. E toda a minha experiência no palco como cantor, de alguma forma recrutava alguma atuação. Não que eu estivesse ali mentindo, não. Eu estava transformando, eu estava colocando um filtro na minha verdade. Isso é atuar. Atuar a partir da sua realidade. Diferente do teatro. Mas como a proposta nasceu em torno de um livro, posso falar aqui, né? Pode, falar? Claro, por favor. Eu escrevo há um tempo. Eu tempo. emano muito para que isso um dia aconteça, porque eu acho que vai ser histórico. Então eu quero que você fale. Eu escrevo um livro há um tempo, o Marquinhos sabe, ele foi a primeira pessoa que soube, que se chama A Vida é Cruel, Ana Maria. Que são diálogos imaginados com minha mãe. A minha mãe é uma mulher que não estudou, você sabe disso, Marquinhos. Mas a minha mãe é uma mulher de muita sabedoria. E de repente eu comecei a construir um texto extremamente poético, delicado, maternal, filial, com todas as características lindas da relação de mãe e filho, com todos os estigmas, com todas as belezas, com todos os medos. E esse texto foi crescendo, crescendo, crescendo. E quando eu falei dele para você, você me disse, você já imaginou você no palco fazendo isso com Eva Vilma? Eu lembro que foi o primeiro nome que você brincou. Eu acho que ela tem uma alma da sua mãe. Muito. Acho que ela é a sua mãe. Acho que ela é a sua mãe total. E aí, eu confesso que eu nunca mais deixei de pensar nisso. Falei, nossa, seria muito bacana eu levar esses diálogos que eu acho que são... Eu acho que é um diálogo que você gostaria de ter com a sua. Claro. Eu acho que é um diálogo que quem nos assiste gostaria de ter tido. Pode ser que sua mãe já tenha ido embora. Por isso que eu falei para você das mães lá naquela hora. Né? A importância da mãe na nossa vida. Você tem que fazer esse texto. A mãe é uma caixa preta, né? Nacional. A mãe é uma caixa preta, ela guarda informações que só ela tem. Então, eu fiquei sim. Na hora que você me disse, de vez em quando me peguei pensando, o texto continua fluindo, eu não tenho pressa de terminá-lo, porque é um texto que, ainda quando eu colocar um ponto final, ele nunca vai terminar, porque eu me imagino muito conversando com a minha mãe. Mas quem sabe, Marquinhos? Quem sabe você realiza a proeza. Vai ser e nós irmos pelo Brasil afora levando isso. E Portugal, porque tem várias pessoas de Portugal aqui na live e vai ser um estouro.
Você, Fábio, agora eu vou falar um pouquinho de rede social, né? Você é um fenômeno nas redes sociais, acho que você já tem 25 milhões, se eu não me engano, de seguidores no Instagram ou mais. E você buscou um caminho, dois caminhos, né? Você tem um lado de humor no Instagram, que é muito engraçado, e tem as reflexões que eu amo de paixão. Eu acredito, inclusive, que você vai fazer um livro, as suas reflexões, porque os seus posts são avassaladores, positivos, maravilhosos, reflexivos. Eu queria que você falasse assim, o que na sua relação com as redes sociais, hoje, qual é a relação real que você tem com elas? É uma coisa que te faz bem constantemente? É um diálogo que você achou de uma maneira democrática? O que você pensa disso? A rede social é um lugar de encontro para mim, sobretudo. Eu interpreto como uma feliz oportunidade de ter as pessoas mais próximas, de conhecê-las, de estabelecer vínculos inimagináveis. Eu acho que tanto o Twitter quanto o Instagram, que são redes que eu uso, que sou eu que cuido. É você que cuida de todas? Tudo. Você não tem Só o uma equipe Facebook de... que não. Só o Facebook que não. O Facebook é administrado. Mas as duas redes que estão lá, ninguém tem acesso. Somente eu cuido. Sou eu que posto, sou eu que respondo. Não tenho o hábito de ver DMs, porque é uma coisa impossível. assustadora. Não tem como. Com o número de seguidores que eu tenho, é uma média de 3, 4 mil mensagens por dia. Impossível. Então, eu só sei que elas existem. E eu não gosto de alimentar isso também, sabe? Tenho medo de que fique uma dependência ou de que a pessoa ache que está tendo um relacionamento comigo, que isso acontece muito, né? Você sabe disso. Sim. Então, eu gosto de lidar com o público ali. O que é público? Às vezes, um ou outro contato que eu tenho com amigos que eu sigo, porque eu só recebo DMs de quem eu sigo. Então, ali pode haver uma interação, mas no mais eu prefiro que seja sempre público e para todos. É a oportunidade que eu tenho de responder às pessoas, de interagir com elas. E como a rede social ela não tem uma etiqueta, ela não existe regras de etiqueta, ela até, de alguma forma, ela gera uma deselegância, porque ela encoraja você a entrar na sala de visita do outro e dizer uma coisa desagradável e ficar ali. Um comentário é isso, né? É uma entrada na conversa. E é sobre isso que eu quero falar. Às vezes eu considero deselegante e me incomoda um pouco. Esse julgamento deselegante que hoje vive nas redes. Todo mundo acha que sabe alguma coisa, nós vivemos a era do achismo. Você presenciou um episódio, e eu pude acompanhar, que foi uma das coisas mais lindas, quando você foi à quadra da Mangueira e você fez uma foto com a travesti. É Luana o nome dela? Luana, Luana, né? E aquela foto reverberou no Brasil inteiro. Algumas pessoas não estavam entendendo o que um padre fazia na quadra de samba, fazer uma foto com um travesti. Você foi, inclusive, conhecer o trabalho de social da Luana na Lapa. E eu sei que você ficou encantado com o trabalho dela. Você ajudou o trabalho dela e, infelizmente, depois a Luana faleceu. Eu acho que esse episódio é o retrato máximo que a gente vive do mundo do julgamento. O mundo do julgamento errado. O mundo do preconceito. Né? E você quebrou isso. Você quer comentar um pouquinho sobre isso? A Luana foi uma grande amiga que a vida me permitiu viver. Fomos amigos até os últimos dias da vida dela. Sofri quando ela morreu, porque eu não tive nova oportunidade de reencontrá-la. Eu continuei ajudando. O que ela precisava, ela me ligava. Eu fiz amigos no Rio que ficaram amigos dela. Fiquei muito feliz, Marquinhos, um fato que talvez as pessoas não saibam, e talvez seja a hora de dizer. Então, logo aquele encontro aconteceu, a Arquidiocese do Rio de Janeiro entrou em contato com ela e ofereceu ajuda. Ah, que legal! Foi muito bonito. Foi muito bonito. Isso. Que legal. O meu encontro com ela, aquela coragem que eu tive de falar do meu desconcerto, quando eu percebi que ela estava me olhando de longe, e eu pensei, ela vai se aproximar para tirar uma foto e eu não tenho como esconder que eu estou constrangido. E foi a minha maior vergonha. Não é uma vergonha que eu precisava contar aos outros, mas eu quis contar. Para eu me comprometer, sabe? Para eu evoluir. Claro. Para eu sair daquele lugar mesquinho que eu me senti naquela hora. Falei, gente, por mais que eu queira, o tanto que eu luto todos os dias para não ter uma visão preconceituosa, de repente eu estava ali com medo. Que miséria! E foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando eu contei, chegou nos ouvidos dela, ela imediatamente tentou um contato comigo, ficamos amigos,
E nunca mais me desprendi de Luana. E, lamentavelmente, o mundo perdeu. Perdeu porque era uma mulher trans que fazia um trabalho lindo junto aos mais necessitados da Lapa. Mas que bom que você conseguiu ainda conhecer e ajudar. Isso é que é importante. A casa dela era um ambulatório de tratamento para machucados, para os travestis que eram as travestis, corrigindo a minha linguagem, que eram agredidas, que sofriam os espancamentos. Ela não escondia, muitas trabalhavam com a prostituição, mas nós temos que acolher os que precisam de nós, Marquinhos. Não tem que fazer pergunta. O que você faz da vida? Jesus não fazia essa pergunta. Exatamente. Jesus queria saber quem era honesto com os sentimentos que tinha, com a vida que vivia. Não existia essa pergunta, de onde você veio? Qual é a sua religião? Não posso lhe ajudar porque você tem uma vida irregular. Não. Eu não quero essa religiosidade, Marquinhos. Eu rompi com isso num determinado momento da minha vida, sofro muito por causa desses rompimentos, mas eu me sinto cada vez mais confortável, rapaz. Eu quero estar no lugar em que eu acredito ser o lugar da minha verdade. Não me sinto melhor que ninguém. Pelo contrário, essa história de quem pode comungar, quem não pode comungar, se a gente for levar a sério, ninguém pode comungar. E eu não quero ser hipócrita, ficar impondo ao outro fardos que eu ainda não resolvi dentro de mim. Então, para mim tem sido muito bom encontrar as Luanas na rua, ser cumprimentado por elas. Você não faz ideia de quanto carinho eu já recebi, Brasil afora, de travestis que por causa da Luana se encorajaram e falaram, perto desse padre eu posso chegar, vou me sentir à vontade. Então, mediante a isso, e você é um transgressor, você é um homem plural, Papa Francisco declarou recentemente o reconhecimento dele pela relação homoafetiva, que todos são filhos de Deus e são merecedores de construção de uma família. Eu queria saber a sua opinião sobre a declaração do Papa. Eu não sei se você acompanhou, acho que foi mais ou menos em 2013, eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo, em que eu fui execrado pela ala mais conservadora da igreja, porque eu fiz justamente essa distinção. Nós precisamos saber distinguir o que é uma regra religiosa de uma regra civil. Porque somos religiosos, nós não temos que impor às pessoas que não são as nossas regras ou impedi-las de terem os seus direitos civis garantidos. Eu sempre considerei uma injustiça. Eu vi essa injustiça acontecer e por isso que tantas vezes eu falei, e foi muito interessante porque o Papa, ao se posicionar agora, eles fizeram um recuo histórico e ele já falava isso como arcebispo de Buenos Aires. As pessoas que constroem uma relação... Então você já sabia desse pensamento dele quando ele era arcebispo? Não, não, eu soube agora. O que eu estou dizendo é que em 2013 eu fiz essa distinção, dizendo que a união civil entre pessoas do mesmo sexo não era uma questão religiosa, era uma questão civil. E essa questão civil precisa ser resolvida nas instâncias civis. Sim. Não cabe a mim, como padre, como religioso, ficar impondo ao outro uma regra que não me diz respeito. Perfeito. É uma questão de justiça, Marquinhos. Às vezes duas pessoas, duas mulheres, dois homens, constroem uma vida em comum, em boa parte dos casos, desprezados pelos familiares. Hoje não. Hoje as pessoas Hoje estão está melhor, com a aceitação muito melhor. Mais compreensivas em relação às escolhas que seus filhos fazem. Mas antes, um homem que se dizia homossexual e que tinha um relacionamento estável com o outro, ele era execrado pela família, ele era motivo de chacota. E essas pessoas constroem uma vida em comum, meu amigo. Aí depois vem a falecer uma dessas partes, aí aqueles familiares que nunca davam atenção vêm para reivindicar os bens. Isso é justo? É absurdo. Então, uma conduta religiosa não pode incorrer em injustiça. Né? Perfeito. Então, essa definição do Papa não é que agora os padres terão que celebrar casamento de pessoas dentro do mesmo sexo, ou melhor, de pessoas do mesmo sexo dentro da igreja. O contexto que ele fala é de uma instância jurídica civil, importante de ser distinguida. Perfeito. A gente sabe do grande desastre que é toda vez que nós misturamos a religião e o Estado, de como isso pode ser prejudicial, porque nós não temos o direito de impor aos outros aquilo que é uma regra religiosa nossa. Sim. O Papa, quando ele fala,
ele fala com o povo católico. É o primeiro lugar a ser ouvido. Depois, se aquilo faz sentido para outras religiões, tudo bem, mas a regra é para nós católicos. E ao ter a coragem de fazer essa distinção tão necessária nos dias de hoje, ele promove um ato de justiça. Total. Sim, Total. Nós não podemos ficar de olhos fechados para os muitos relacionamentos que são, muitas vezes, por causa da morte de um ou de outro parceiro, os bens, os direitos não são reconhecidos. Como você falou, uma questão civil. Viva o Papa Francisco. Eu sou católico, obviamente, e adoro o templo, mas eu tenho algumas ressalvas em função da liturgia e sinto que a liturgia sinto necessidade de uma reformulação. Você, como padre, você tem alguma coisa que você hoje, se você tivesse esse poder, você iria reformular? Não, eu não reformularia nada. A liturgia católica me fala muito. Eu acho ela linda. O que eu gosto de fazer é colocar um sangue novo nisso. Qual que é o meu grande desafio? Quando eu estou presidindo a celebração, que o outro esteja também celebrando comigo. Eu não gosto de ser excessivamente mediador. Eu acho que o processo religioso ele fica muito empobrecido quando o lugar da mediação, o sacerdote, o babalorixá, o pastor, o rabino, ele fica muito, 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 muito importante. Isso gera nas pessoas uma mentalidade extremamente nociva, que é Deus pertence a ele. Se por acaso eu quiser ter, eu teria as rebarbas, eu teria as sobras. Ou se por acaso eu quiser chegar a Deus, eu tenho que passar por ele. Não. Deus está inteiramente em cada um de nós. O rito que eu presido é para lhe ajudar a entrar em você. E isso eu tenho como grande responsabilidade. Então, o que eu tento reavivar do rito católico? Essa consciência. Eu gosto de salientar, sempre que posso, durante a celebração. Por favor, viva comigo isso que eu estou celebrando. Eu não estou celebrando para você. Eu estou celebrando com você. Nós estamos nos conjugando no plural. Quando eu peso demais na mediação, Marquinhos, eu faço pessoas serem independentes de mim, do ponto de vista religioso. Sim. E eu não gero espiritualidade. A espiritualidade só é possível quando nós estamos no exercício da liberdade interior. E a liberdade interior, ela se alcança assim, quando você identifica a sacralidade que você hospeda. Por isso que eu tenho tanta dificuldade com alguns formatos religiosos em que se valoriza demais o papel da mediação. Mas aí você poderia dizer, mas padre, você não está relativizando o seu sacerdócio? Não. Pelo contrário, eu estou salientando o papel do meu sacerdócio, que é acordar o sagrado em cada um de nós. Essa coisa de, padre, me abençoa. Eu até faço, Marquinhos. Eu ia até te falar isso. Eu gostaria tanto de poder dizer assim livremente, minha filha, você tem o poder de se abençoar. Eu já presenciei muito com você, as pessoas querendo a sua bênção e muitas vezes as pessoas confundindo você um pouco com Deus e não é por aí o caminho, né? Não é por aí. Não, porque se eu fico insistindo nessa mediação, eu posso construir até um modelo corruptivo de religião. Com certeza. Sabe? Eu posso começar a cobrar a mediação, né? Eu cobro o pedágio para você chegar a Deus, não. Então, para mim, não é uma questão de reformular a liturgia católica. Ela é linda, é celebrá-la bem. É incluir as pessoas neste contexto celebrativo, sabe? Às vezes eu tenho receio de que a minha postura como padre fique muito mecânica. Que eu faça uma repetição, que eu celebre mais uma missa, que eu presida mais uma missa. Não é a quantidade que nos salva, é a qualidade do que nós celebramos. A liturgia católica, ela é profunda, é celebrar dentro de nós. A Eucaristia é essa oportunidade. Toda vez que eu digo, eis o corpo de Cristo, eu também estou dizendo a Cristo, eis o meu corpo, more nele, ande através dele, fale através de mim. Então eu estou entrando numa comunhão com Jesus.
Eu quero ser, na minha experiência encarnada, de ser o Fábio que eu sou, de morar onde mora, de fazer o trabalho que faz, uma feliz oportunidade de Deus ser em mim. Isso é Eucaristia. Não é entrar lá dentro da igreja, na hora da distribuição da Eucaristia, colocar uma hóstia na boca e ir embora e ficar completamente desconhecido do que aquilo representa. Comungar, meu amigo, é uma atitude de coragem. É você dizer, eu aceito o desafio de Cristo. Eu aceito ter Jesus vive dentro de mim. Eu aceito ter a lógica dele dentro de mim, que não é fácil. Sim. Jesus não escolhia aqueles que geralmente nós escolhemos. Não sejamos hipócritas. O cristianismo que nós muitas vezes observamos é um cristianismo cheio de convencionalidades, de facilidades, um cristianismo glamourizado, que enche a Paulista na marcha para Jesus, que tem grandes números. Olha o tanto que a gente vende, olha o tanto... Cuidado! O cristianismo, em sua raiz, é transgressor, é desagradável. Ele não gera muita simpatia. Não gerou naquele tempo, Marquinhos. Altamente polêmico, né? O cristianismo, no momento em que ele foi oficializado, em 2012, 2014, não sei, por Constantino, ele se distanciou muito do carisma, meu amigo. Ele se atrelou ao poder. E, lamentavelmente, muitos erros que nós identificamos na história do cristianismo no mundo estão intimamente ligados ao momento que nós somos corrompidos porque nós queríamos estar entre os grandes. Sim. Nós queríamos estar à mesa com os poderosos. Meu amigo, nós utilizamos até a linguagem da monarquia para nós. O Papa, como o príncipe da igreja, o bispo, aquela veste, essas vestes que nós vemos, claro, podemos ressignificar, podemos converter essas estruturas que, no primeiro momento, poderiam estar ali pecaminosas, mas nós não podemos reconhecer que nós trazemos no seio da nossa linguagem alguns resquícios dessas parcerias pecaminosas, que Jesus certamente não reconheceria mais. Sabe aquela passagem de Jesus que olha nos olhos dos apóstolos? Quem são vocês? Não reconheço mais vocês. Vocês se transformaram em qualquer outra coisa. Vocês perderam o fio da história. Cristianismo, meu caro, é você colocar um banquete para quem não foi convidado, para quem não merece entrar na festa, Marquinhos. Nós criamos um discurso absolutamente elitista, purista. Nós só queremos colocar para dentro quem merece. Não foi a lógica de Jesus. Que história é essa que nós transformamos muitas vezes a nossa prática cristã numa prática elitista, preconceituosa, mordida por aquilo que há de mais venenoso na condição humana? Interesses, escusos. O que é a pedofilia? O que é o abuso sexual dentro dos contextos religiosos? Claro, a gente muitas vezes acha que só existe pedofilia nos contextos religiosos. Não. O lugar em que mais tem pedofilia é dentro de casa, com familiares. Mas essa coisa de você abusar sexualmente de alguém, porque aquela pessoa confiou a você, a sua espiritualidade, meu amigo, isso é muito grave. Inaceitável. Isso é muito sério. Isso é inaceitável. Então nós erramos muito como cristãos. Aí você vê, por que o ateísmo cresce no mundo? Porque às vezes ele faz mais sentido do que a nossa religiosidade infértil. E você acha que a juventude está conseguindo se aproximar do catolicismo atualmente? Depende de como você compreende essa aproximação. Boa parte dos pais, amigos que eu tenho, que estão com os filhos naquela fase difícil de não querer a igreja, de não querer isso, não querer aquilo, eu não passo nenhum pano. Eu não lustro a situação. Eu não fico iludindo. Olha, lamentavelmente, os filhos de vocês, ou positivamente, né? Desculpa, lamentavelmente não. Graças a Deus, os filhos de vocês são mais honestos que vocês. Vocês participaram porque vocês foram obrigados. Os filhos de vocês não estão se sentindo obrigados a nada. E se eles não estão querendo dar continuidade ao processo religioso que vocês propuseram para eles um dia através do batismo, é porque eles não estão vendo em nós as transformações da religião. Perfeito. Marquinhos, essa geração é muito mais honesta.
Essa geração não perde tempo com hipocrisia. Essa geração é muito mais livre. Eu digo que nós não teremos nem para quem vender as nossas casas. Nós construímos casas enormes porque isso fazia sentido para nós. 3, 4 carros na garagem para quem tem condição. Nossos filhos não querem nem ter carro. Nossos filhos não querem ter apartamento, porque eles querem ter o direito de mudar de ideia. Ter uma casa, ter um apartamento, de alguma forma, é fixar-se. E a partir do momento que você se fixa num lugar, você perde, sim, a liberdade de escolher o diferente. Os nossos filhos são mais livres. Então, essa religiosidade cristã do início faz muito mais sentido para eles, porque eles são naturalmente revolucionários. Eles querem acolher quem está sendo jogado fora. Se você fala para eles que Jesus escolhia quem hoje nós julgamos fora, vai fazer sentido para eles o cristianismo. Então, muitas vezes, o cristianismo que pode, de fato, repercutir na mente dessa juventude é o da origem, meu caro. É o da proibição, é o das catacumbas, é aquele cristianismo que não era reconhecido pelo Estado, pelo governo, pelo império, é aquele cristianismo dos mártires, é o cristianismo das dificuldades, é o cristianismo que põe a mesa para os miseráveis. Isso faz sentido para os nossos filhos. Mas como, lamentavelmente, nós ficamos muito confortáveis num cristianismo glamourizado, lindo, cheio de condecorações. É chique ser cristão. É chique ser cristão. Não é não. Precisamos colocar em prática, né? As pessoas têm que acabar com a verborragia e colocar em prática nas atitudes. O Brasil precisa, inclusive, disso. É a grande diferença, Marquinhos. O cristianismo, ele é ortodoxo. Ele é baseado muito na doxa, na opinião, no dogma. Diferente de outras religiões que são ortopraxis, que tem pouca teologia e muita prática. Muito mais prática. Nós temos uma teologia linda, mas a nossa prática, muitas vezes, é péssima. Então, temos muita ortodoxia, pouca ortopraxia. Então, nós precisamos aprender com as religiões que são mais filosóficas, que propõem mais uma atitude, um jeito de ser. É o que o apóstolo Paulo quis. Paulo, quando chegou para conviver com os discípulos, o que ele encontrou? Um bando de gente que tinha feito a experiência de conviver com Jesus, mas que tinha dificuldade até de contar como foi. Ele trouxe a inteligência dele, a erudição. Ele era um homem estudado. Então ele começou a escrever. Os registros do cristianismo passam muito pelos empenhos de Paulo. E é interessante que Paulo tinha essa compreensão. Gente, a vivência que nós temos de Jesus, inclusive ele foi muito, muito esperto, porque para os apóstolos, para os primeiros amigos de Jesus, quem era apóstolo? Quem tinha convivido fisicamente com Jesus. Paulo vai dizer que não, que ele não tinha convivido. Mas ele queria ser apóstolo. Sim. Ele dizia, não existe isso. Todo aquele que fizer uma experiência de Jesus é apóstolo também. Porque não é só a convivência física que nos transforma, mas a mentalidade. Eu sou transformado aqui, Marquinhos. Se a minha religião não me coloca pensando com mais senso de justiça, pensando com mais senso de inclusão, de solidariedade, ela é apenas uma ortodoxia. Sem a prática não adianta de nada. Com certeza. Nada. E os nossos jovens, meu amigo, essa juventude que é mais livre do que nós, está nos observando. Está identificando se a nossa religião nos fez bem ou não. Eles estão... A maneira mais desastrosa de tentar evangelizar os nossos filhos é falando na cabeça deles. Eles querem nos ver vivendo. Eles querem olhar para o pai e falar assim, nossa, meu pai é um homem que escolheu trabalhar menos nesse momento da vida. Por quê? Porque ele quer viver melhor. Isso é cristão. Ele não se apega ao dinheiro. Ele tem dinheiro, mas a gente percebe que o dinheiro não é dono dele. Ele tem carro, mas o carro não o tem. Isso é libertador. Quando nós começamos a trazer algumas coisas da origem do cristianismo que são essencialmente cristãs. Eu vou te falar. Boa parte das coisas que nós escutamos falando por aí, em nome do cristianismo,
nem cristão é. Está longe, está disperso, está absolutamente desconectado da raiz. Fábio, eu ficaria com você 5, 6 horas, porque a gente sempre se encontra assim. Nós já estamos com quase 1h30. Eu tenho medo do Instagram derrubar a nossa live, porque as lives normalmente duram 1 hora. Eu queria te agradecer do fundo do meu coração, primeiro pela sua amizade. É um presente e um privilégio poder conviver. Você me faz uma pessoa melhor. Você me abre os olhos para um mundo melhor, né? E eu estou nessa busca sempre de ser um ser humano melhor. Eu quero deixar aqui todo o meu carinho, todo o meu respeito, toda a minha admiração, toda a minha gratidão por você. Você sabe que eu sou muito, 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 muito seu admirador, dos seus valores, da sua ética, das suas virtudes, do seu talento, do artista que você é e da sua missão na Terra. E para encerrar, se você me permitir, e nós temos 9.000 pessoas com a gente, eu vou agora abrir os comentários, eu gostaria que você desse uma bênção final nessa noite para todas as pessoas que estão conosco. Eu acredito muito nessa energia da conexão das energias, por isso que eu sou praticante de Pranic Healing. Então nós temos aqui quase 9.000 pessoas conectadas em prol do amor, em prol da palavra, em prol da virtude. É muito forte o que nós estamos vivendo, né? Então, eu gostaria que, nesse momento, todos vocês que estão aí do outro lado, estão assistindo com a gente, se conectassem com as palavras de Padre Fábio. Se conectassem realmente para a gente fazer um mundo transformador. Eu acredito no agente transformador. Eu não sou uma pessoa acomodada que as coisas não vão mudar. Eu nunca fui e nunca serei. Eu acredito na amizade, eu acredito na transformação do amor, eu acredito na evolução do espírito, eu acredito na evolução do ser humano. Padre Fábio é um exemplo disso. Então, eu queria convocar todos vocês, essas 9.000 pessoas, quero mandar um beijo para a Cristina Linardi, a minha mestra do Pranic Healing, que está presente aqui. Tem muitos amigos, Ana Paula Araújo, um beijo, a gente te ama, Padre Fábio, você mora no nosso coração. Fafá, nossa amiga maravilhosa, que fez a feijoada em Portugal. Gente, é muita gente maravilhosa. Isso é o privilégio que eu e o Padre Fábio temos, de a gente ter muitos amigos e viver uma onda de amor. Então, vamos agora nos conectar. Eu vou me despedir. Eu não vou falar mais nada. Eu quero que essa live seja encerrada pelas palavras do mestre maior que está presente aqui, que é o Padre Fábio. E que vocês, enquanto o Padre Fábio falar, só peçam uma coisa, minha gente. Mais amor no coração. Porque o amor é transformador. Com amor no coração, tudo fica mais fácil. Padre, a palavra é sua. Primeiramente, meu amigo, obrigado pela conversa. É sempre bom. Hoje nós fizemos publicamente aquilo que nós fazemos pessoalmente. Os nossos encontros são sempre muito frutíferos. Nunca temos o hábito de falar futilidades. E como a palavra é pura bênção, e os poetas têm uma enorme facilidade de nos abençoar com o que dizem e escrevem, eu quero terminar esse nosso encontro com um poema de Adélia Prado, que a mim faz muito bem, que é uma descrição linda de como um dia ela fez uma experiência de Deus, tendo a oportunidade de ver um leão de perto. Para ela, aquela experiência de ter aquela criatura tão grande, provocando-lhe medo, mas ao mesmo tempo um medo bom de ser sentido, é uma das definições mais lindas de como nós lidamos com o sagrado, que é medo, mas também encantamento. O encantamento transforma o medo. Eu desejo do fundo do meu coração que todos nós estejamos cada vez mais dispostos a viver o encantamento que o sagrado nos provoca. Ela diz assim: um dia, como vira um navio para nunca mais esquecê-lo, vi um leão de perto. Repousava a ânima bruta, indivídua, o cheiro forte, não doce, cheiro de sangue a vinagre. Exultava, pois não tinha palavras, e não tê-las prolongava meu gozo. É um leão. Só um Deus é assim, pensei. Sobrepunha-se a ele um outro animal,
radiando na aura de sua cor maturada. Tem piedade de mim. Rezei-lhe, premida de gratidão, por ser de novo pequena. Durou 1 minuto a sobre-humana fé. Falo com tremor. Eu não vi o leão. Eu vi o Senhor. Obrigado, te amo. Boa noite. Te amo.